Oi galera, aqui é a Giovana Quiliano, do Projeto de Redação. Eu vim corrigir esse texto aqui com vocês. Vamos começar com esse tema: os desafios sociais e econômicos de envelhecer com dignidade no Brasil. Eu coloquei em preto esses dois termos porque eles são muito importantes para o entendimento desse tema. Por quê? Porque nós temos dois âmbitos. Nós temos os desafios no âmbito social e no âmbito econômico. Se eu falar apenas dos desafios econômicos, o que vai acontecer com o meu tema? Vai haver um tangenciamento parcial. Não total, porque se eu falei apenas do econômico, subentende-se que eu falei dos sociais. Então, o tangenciamento ocorre aí parcialmente. Se eu falar somente dos sociais, mesma coisa, tangenciamento parcial. Então, é muito importante entender esse tema dentro desses dois aspectos, beleza? Para não tangenciar. O que poderia acontecer também? Se eu não abordar nem os desafios sociais e nem os desafios econômicos, se eu falar sobre o planeta Terra dentro de Marte, os desafios do planeta Terra dentro do universo, eu tô tangenciando totalmente, vai zerar a minha redação, perfeito? Se eu não falei nem sobre, eu não falei nada com nada dentro desse tema, eu vou estar tangenciando totalmente a minha redação. Beleza, tendo isso em mente, eu acho muito importante porque dentro do tema de 2020 agora, ocorreu uma discussão bem forte acerca do tema, por conta do tangenciamento. Então, explicando aqui pra vocês o que é tangenciar, eu tratar o tangenciamento parcial é eu tratar de apenas um dos dois termos, ou então das duas palavras-chave do meu texto. Eu tratar apenas de uma parte do meu tema e não dele total. Isso é o tangenciamento parcial. O tangenciamento total é eu não falar nada com relação ao tema, beleza? Vamos começar aqui então. Deixei bem grande a letra para vocês poderem acompanhar. A série americana explicando aborda as dificuldades e a busca por uma prolongação do envelhecimento humano. Beleza? Trouxe como um contexto dentro desse tema, envelhecimento humano. Perfeito. Vamos continuar então. Tal problemática se faz presente no contexto brasileiro, em razão das precárias condições em que a sociedade é submetida, uma vez que não há políticas públicas voltadas a essa parcela populacional. Beleza? Já trouxe aqui também a problematização, explicou o que é o problema dentro do tema abordado, do tema que já foi contextualizado. E aqui, vamos descendo então. Logo, vê-se como perpetuadores desse cenário a inércia estatal em conjunto com o silenciamento social da causa. Beleza, temos aqui em preto o argumento 1 e o argumento 2. Vamos voltar lá no tema? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Quais são os nossos desafios? Eles são sociais e econômicos. Então, um dos meus argumentos vai se relacionar com o âmbito social e o outro com o âmbito econômico, certo? O que poderia ser feito também? Um argumento que se relacione com os dois e depois a consequência. Esse é um outro exemplo de relação. Mas nesse sentido, vamos voltar lá, que foi utilizado aqui, foram duas causas. E o que são as duas causas? Uma é relacionada com o âmbito social e o outro subentende-se que será abordada a questão econômica. Então, a inércia estatal tem relação com o quê? Com o âmbito econômico. Os desafios econômicos. Tranquilo? Vamos descendo então. Em primeira instância, tem-se como agravante o descaso governamental para com o envelhecimento. Beleza? Fez a retomada da tese. No primeiro, ele fez uma afirmação, aqui no primeiro período do desenvolvimento 1. Vamos continuar. Nesse sentido conectivo, apresenta-se o filósofo contratualista Thomas Hobbes, defensor do Estado como mediador das necessidades públicas, fato que não é visto no Brasil. Beleza. Aqui você já tem a comprovação daquilo que você disse. Você tem como recurso argumentativo o filósofo Thomas Hobbes. Beleza, perfeito. O que era o nosso posicionamento? Inércia estatal.
Aí você trouxe o Hobbes como recurso, beleza? Isso. Pois são carentes e escassas as iniciativas do governo para assegurar a qualidade de vida no longo prazo. Dessa maneira, faz-se necessário um olhar mais humanitário à população da terceira idade, a fim de viabilizar mudanças sociais. Ponto. Beleza? Nesse final aqui só tem um comentário, né? É basicamente ele falando, então resolve o problema, porque desse jeito não dá pra continuar. Vamos analisar a argumentação em cima desse recurso. O que é o recurso? É a fala do filósofo. Perfeito? E o que você viu aqui? Como argumentação, a pessoa trouxe fato que não é visto no Brasil, e aí ele demonstra que ele afirma que são carentes e escassas as iniciativas do governo para assegurar a qualidade de vida. Beleza, o que seria uma iniciativa para assegurar a qualidade de vida? No que o governo não está agindo? O que faltou aqui? Você vê que ele não trabalha a questão econômica? Se você lesse esse texto sem ter em mente aquele tema que a gente tinha falado, os desafios sociais e econômicos, você saberia que isso aqui se relaciona com o aspecto econômico? Não foi tratado nesse desenvolvimento, aqui ocorreu um tangenciamento, a pessoa não trabalhou, não foi trazida a questão, esse aspecto econômico. Vamos continuar o texto. Ficou muito solto, isso aqui já a pessoa trouxe um argumento assim, ficou bem expositivo esse parágrafo, explicou o que é um parágrafo expositivo, que ele traz a ideia, mas não traz opinião. Ele, ao invés de, pode trazer a opinião, mas fica em segundo plano. Não é o foco. Então você vê aqui que nesse parágrafo inteiro o que foi trabalhado mais? Até foi tratada a questão da iniciativa do governo, mas não teve, ficou muito vago. Essa ideia precisa ser melhor trabalhada para fazer sentido dentro desse texto, dentro desse tema. Beleza? Vamos continuar. Além disso, conectivo para adicionar a causa. Perfeito. Evidencia-se a pobre explanação dessa temática na sociedade. O que era a nossa tese, o que era o nosso argumento? Silenciamento social. Perfeito. Fez uma afirmação aqui. Tranquilo, vamos continuar. Sobre essa ótica, segundo o filósofo Foucault, alguns problemas são ofuscados em detrimento da estabilização das estruturas de poder. Então, é favorável ao governo manter esse cenário em segundo plano. Está aqui um exemplo de um parágrafo expositivo. Esse parágrafo ele não tem o foco no argumento, não tem o foco na argumentação. Porque aqui você vê que a pessoa não trabalhou o recurso argumentativo dentro do posicionamento dela. Porque você vê, ela falou então, tá, segundo, ela fez a comprovação de que é necessário ali, de que isso ocorre, segundo o filósofo. Ela comprovou, trouxe esse recurso para comprovar o pensamento de que alguns problemas são ofuscados em detrimento da estabilização da estrutura de poder. Beleza. Trouxe o filósofo explicando, trazendo essa visão da sociedade. E aí, na hora dela trabalhar esse argumento, na hora dessa pessoa abordar ali como que isso se dava dentro desse tema, o que ela fez? Então, é favorável ao governo manter esse cenário em segundo plano. Beleza, mas aqui ficou um parágrafo que não trata a relação... Só um segundo, eu vou conferir se ainda tá gravando. Tá. Gente, eu não tenho alguém pra ver pra mim. Aí eu fico morrendo de medo de ficar falando aqui, eu também tá gravando sozinho, e eu tá falando sozinho. Beleza. Esse parágrafo aqui, ele tá completamente expositivo, ele falou do que é a ideia do filósofo, mas também não falou o que era o silenciamento social dentro desse tema, como que ele se dava e como que ele perpetua a causa, a nossa problemática. Então aqui também já houve... Ele deu um perdido ali no tema, né? Trouxe um recurso argumentativo? Trouxe, mas não fez... ficou perdido. Assim como o outro parágrafo, não teve a conexão com o tema. Ficou ali
em segundo plano realmente. Não foi tratado da maneira como deveria. Então, vamos continuar a ideia. Portanto, é explícita a influência do governo na acentuação da problemática. Nesse viés, torna-se pertinente uma mudança arbitrariamente estatal. Por que arbitrariamente? Porque ali você trouxe o Estado como o silenciador e como aquele que não age, lá no parágrafo 1. Só que, como a gente comentou, os dois parágrafos colocaram o Estado como culpado, mas não explicaram exatamente o que ele é o culpado. Não falaram assim, poxa, esse Estado aqui não está fazendo tal coisa. Ficou muito abrangente a ideia, ela ficou muito solta. Então, vamos continuar. Em parceria com o SUS, uma ótima ideia para você fechar o seu detalhamento é explicar o agente em parceria com algum órgão, porque faz um detalhamento perfeito e fica mais fácil, né? É uma diquinha aí para vocês. Assegurando o acesso à saúde de qualidade, por meio da criação de unidades básicas de saúde especializadas no público de idade avançada. Ainda nessa ótica, é pertinente que se obtenha a sensibilidade social para o problema. Tal medida se dará pela propaganda das UBSs em canais abertos. Dessa maneira, tanto a população em geral quanto a idosa estarão cientes das medidas públicas, podendo orientar-se, solucionando a temática. Vamos correr atrás dos 5 elementos? Todo mundo lembra? Agente, ação, meio/modo, efeito social e detalhamento. Vamos ver o agente. Quem que foi? Ó, arbitrariamente estatal. O Estado como agente, em parceria com o SUS. Detalhou? Assegurando o acesso à saúde de qualidade, a ação, por meio, aqui o meio/modo, da criação, né, das UBSs, e é pertinente que se obtenha a sensibilidade social. Olha aqui, esse é um ótimo exemplo de quando você tem duas causas. Por quê? Porque dentro dessas duas causas, desses dois problemas que a pessoa colocou, inércia estatal e silenciamento social, eu preciso fazer uma proposta de intervenção que contenha essas duas causas, que aborde elas duas. Então, a gente falou aqui sobre a inércia estatal. O que o Estado precisa fazer? Ele precisa criar as UBSs, porque não tem esse... a pessoa tinha colocado no D1? Não tem iniciativa governamental. Então, o que ele vai fazer? Criar as UBSs. E o segundo passo é silenciamento social. Então, a pessoa trouxe aqui, ó, é pertinente que se obtenha a sensibilidade social para o problema. Tal medida se dará pela propaganda das UBSs em canais abertos. Beleza? Você vê como a ideia fechou? Ela trouxe ali a ideia da criação da UBS e depois precisava tratar sobre o silenciamento social. Ela então pegou, então vamos fazer uma propaganda dessas UBSs para tratar a sociedade, para mostrar para a sociedade o que está sendo feito. Beleza? Dessa maneira, tanto a população, aí aqui ela trouxe, tanto a população em geral quanto a idosa estarão cientes das medidas públicas. O que é isso? Tanto a população em geral quanto a idosa. Nós tínhamos duas causas. Inércia estatal e silenciamento social. Aqui, a idosa está amparada com a criação das UBSs. E a população em geral, que era aquela causadora do silenciamento, vai estar junto com ela, ciente da medida pública, podendo orientar-se, solucionando a temática. Então, no final, ela, com a proposta dela, ela abordou o silenciamento social e a inércia estatal. Essa conclusão está perfeita, não tem aqui como... É uma ideia de como você pode fazer a proposta abordando as duas causas sem ter que fazer duas propostas diferentes. É muito interessante aqui como isso foi feito. Olha, vamos repassar. Portanto, é explícita a influência do governo na situação da problemática. Nesse viés, torna-se pertinente uma mudança arbitrariamente estatal. Aí, o que ela fala? Criar o UBS para resolver a inércia. E depois,
trazer a sociedade como um agente para solucionar o problema. Por quê? Porque a gente tinha a sociedade como um agente que silenciava a problemática. Então, para resolver isso, você traz ele como um agente para solucionar. Assim, você vai trazendo a pessoa para perto da causa, para perto do problema. Fechou? Conclusão incrível, mas, infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo do resto dessa redação. Então, vamos começar aqui com algumas sugestões de reescrita, porque já abrimos espaço para essa conversa dentro do... Não teve desvios gramaticais, não teve nada de C1, competência 1, então 200 pontos, não teve muitos erros, não teve nenhum erro aqui que a gente notou, né, de competência 1. Competência 2, a gente viu que houve tangenciamento. O que é a competência 2? É a análise da proposta, análise desse tema e a compreensão dele. Faltou? Vamos colocar aí, vamos retirar alguns pontos dessa competência 2, colocar uns 120. Competência 3, adequação à tipologia, não teve nenhum desvio na ideia da dissertação argumentativa, estrutura dissertativa argumentativa, é o que cobra a competência 3. Tá tranquilo, a pessoa trouxe, conseguiu argumentar ali, selecionou, organizou as ideias, só o que faltou? Faltou ter a relação com o tema, para não tangenciar. Então, vamos tirar só da competência 2, porque da competência 3 não foi tanta coisa. Competência 4, conectivos. A pessoa usou certinho aqui, ó, sobre essa ótica. Além disso, o que foi o primeiro que ela utilizou? Em primeira instância, tá ótimo. Competência 4, sem desvios. E competência 5, 200 pontos também, por conta daquele fechamento, que a gente conversou bastante até, sobre como ele afetava as duas causas. Então tá, essa redação aqui perdeu apenas no tangenciamento, vamos retirar ali os 80 pontos, porque ela tratou do aspecto social, só não do aspecto econômico. Então essa redação fecha com 920. Beleza? Vamos agora às sugestões de reescrita. Aqui essa nota é uma especulação, beleza, galera? Por isso que eu tô fazendo bem por cima para vocês, explicando o que cada competência cobra e o quanto eu tiraria dentro desse tangenciamento, beleza? Vamos colocar aqui então a primeira sugestão de reescrita, que vai vir lá no desenvolvimento 1. Lembra que eu falei para vocês que ele não tratava do aspecto econômico? Então, a gente vai tirar essa parte aqui, ó. Isso aqui tá só enchendo linguiça. Concordam comigo? Porque a pessoa não tá falando nada com nada. Vamos colocar de azulzinho pra vocês. Ó, dessa maneira, faz-se necessário um olhar mais humanitário à população da terceira idade, a fim de viabilizar mudanças sociais. Essa pessoa só colocou isso aqui e é que nem aquilo que a gente tinha falado. É só pra... então resolve o problema, porque assim não dá pra continuar. Então, ao invés de colocar isso aqui, a gente pode trazer uma sugestão. Vamos continuar aqui, vamos escrever juntos. Eu já tenho o que eu vou escrever, tá aqui no meu coisinho. Como é que faz isso? Aqui, ó. Sobre esse viés, aqui o conectivo que a gente está utilizando. Vamos ver o que eu coloquei. A população idosa carente se vê desamparada no âmbito econômico, haja vista que não há um auxílio por parte governamental. Então, beleza. A população idosa se vê desamparada economicamente. Por quê? O que ele está fazendo aqui? Ele explicou aqui atrás que não tem iniciativa por parte do governo. E se eu explico agora, no fechamento,
que essa iniciativa é por parte, deixa a população desamparada por parte econômica, eu faço o fechamento com o tema. Eu explico que não tem no caso aqui, um projeto, um programa que ampare essa população na questão econômica. Então eles ficam sozinhos ali para lidar com esse problema. Quem tem dinheiro vai lá e paga, quem não tem não é amparado. Então, sobre esse viés, a população idosa se vê desamparada economicamente. Haja vista que não há auxílio governamental, que não há um auxílio por parte governamental, fica melhor. Um auxílio por parte governamental. Fechamos aqui com essa ideia de reescrita. Como a gente tinha conversado, essa redação ela não teve grandes desvios, teve o tangenciamento e a gente está trabalhando como resolver isso. Então, não há uma necessidade de mudar completamente o parágrafo, porque aqui a ideia tinha ficado muito ampla, tinha ficado muito solta. Lembra, ó? Iniciativas do governo para assegurar a qualidade de vida. E o que são essas iniciativas? Quando eu volto aqui embaixo e coloco, vamos colocar esse aqui de outra cor, porque essa é a sugestão. O de azulzinho é o que a gente tem para retirar do texto. Vamos colocar de laranja. Perfeito? Tá dando para ver? Tá. Essa sugestão de reescrita no lugar disso aqui. Perfeito? Por quê? Porque daí eu tiro a ideia do plano amplo e dou um rumo para ela, dou uma direção. Não existe iniciativas que amparem economicamente a população idosa. Opa, faltou ali o... Perfeito. Então, beleza, já resolvemos o problema do D1. Vamos pro D2 agora, que foi o parágrafo mais problemático. Vocês se lembram? Eu vou colocar ele num só. Aqui. Foi o parágrafo mais problemático do desenvolvimento. Os dois tiveram problemas, mas esse ficou o mais expositivo. A sugestão de reescrita que eu vou dar também é no último período. Vamos retirar essa ideia aqui, ó. Um segundo. Vou colocar de azulzinho. Aê, moleque. Tô adorando esse negócio de manipular as cores. Beleza. A pessoa não errou aqui no recurso argumentativo, não faltou nada. O que faltou? A argumentação. Então, vamos retirar esse aqui que foi só um comentário por cima, um comentário bem superficial, e vamos trazer uma ideia melhor para a questão. Um segundo, peraí. Abrindo aqui a nossa corzinha laranja agora. Como é que coloca? Como é que coloca? Ó, a sugestão de reescrita. Assim é o nosso... Vamos ver se eu consigo trocar a cor. Quero laranjinha. Aí, moleque. Assim, ao invés de investir verba em planos de saúde pública, o governo cria impasses e não abre espaço para discussões acerca do problema, mantendo-o em segundo plano. Então esse aqui ficou mais compridinho, eu vou voltar com o meu caderno aqui do lado enquanto eu escrevo para vocês poderem ir refletindo sobre ele. Ao invés de investir verba, eu já explico o que poderia ser feito também. Eu tirei a ideia do superficial, tinha ficado o que faltou do governo investir. Você vê que uma ideia tem relação com a outra? Aqui eu coloquei lá no primeiro parágrafo que não tinham projetos de iniciativa pública para amparar essa população. E aí eu explico como o governo está fazendo por isso ser um problema que silencia, ser um silenciamento. Como que funciona essa falta de investimento e como que o governo, o que ele faz com ela para silenciar? Aqui eu coloco que no caso, ao invés dele investir, ao invés dele resolver o problema lá do D1, ao invés dele criar esses projetos públicos, ele silencia, porque é mais fácil para ele. Aqui eu argumentei
com aquilo que eu já tinha comprovado no período anterior, no parágrafo anterior, explicando que é mais fácil para o governo manter isso em segundo plano, ao invés de resolver o problema investindo. É muito mais cômodo para ele criar impasses que não vão permitir que essa questão seja abordada na sociedade, ao invés de ir lá investir o dinheiro, certo? Então vamos lá. Investir verba em planos de saúde pública o governo cria impasses e não abre espaço. O que é esse não abre espaço? Silenciamento social. Ao invés dele resolver o problema, ele cria dificuldades para que não seja tratado desse assunto na sociedade. Para discussões. Gente, eu tô achando super legal escrever esse negócio aqui. Vocês devem ficar tipo, meu Deus, acaba de escrever logo. Acerca do problema. Mantendo em segundo plano. Perfeito. Assim, conectivo, ao invés de investir verba, aquilo que a gente tinha falado lá no desenvolvimento 1, o governo não cria projetos públicos para amparar essa sociedade. A gente já falou disso. E aqui no nosso argumento, o que a gente colocou? Investir verba em planos de saúde pública, o governo cria impasses e não abre espaço para discussões acerca do problema, mantendo em segundo plano. Então, aqui a gente já fez a resolução do problema, aqui não precisa mexer, porque aqui você vê que o aspecto econômico também é tratado, uma vez que você vai criar um projeto público para cuidar dessa população. Então, dessa população idosa. Então, o que acontece? Aquela população carente que estava desamparada, agora com o projeto de saúde público, vai conseguir ser atendida, vai conseguir ser amparada. Então, a nossa conclusão está perfeita, não vamos mexer nela. E aqui as sugestões de reescrita vêm como agentes para solucionar o que tinha ficado incoerente no nosso texto. Eu vou disponibilizar esse PDF aqui com a correção para vocês. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero muito que minha câmera tenha gravado até aqui. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo.